Oi, turma, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem, se cuidando, espero que esteja tudo bem com vocês. Nas semanas atrás, a gente vocês fizeram o simulado da segunda unidade, né? E fizemos também a correção do simulado, espero que tenha saído bem. Acho que no máximo tinha umas duas questões que eram um pouquinho mais complicadinhas, mas ainda botei, como vocês viram na correção, eu coloquei umas imagens para ajudar vocês, né? E depois da aula da correção, vocês viram, a gente concluiu a parte do reino animal, estudando os movimentos das plantas, né, aquilo que a gente chama de tropismo, são os processos de movimento que a gente tem nas plantas. E fechamos, né, o reino das plantas com isso, muita coisa, muito detalhezinho, né? O reino das plantas é assim mesmo. E na aula de hoje a gente vai começar o reino animal, que é o último reino que a gente vai estudar. Então a gente já estudou o reino Monera, né, das bactérias, falou das arqueias, cianobactérias, estudamos o reino protofista, que estavam lá os protozoários, as algas, e estudamos o reino fungo dos fungos, e estudamos o reino planta, das plantas. Né? Hoje então a gente começa a introdução ao reino animal. Nessa aula de hoje eu vou falar não vou entrar ainda em nenhum filo, né, de animais, né, propriamente dito. Vou falar um pouco das características gerais porque agregam os animais, né, como animais. E vou falar também de algumas características que são coisas que a gente vai falar tipo, sem parar no reino animal, né? Que é algumas coisas que estão relacionadas ao desenvolvimento embrionário dos animais e que são características dos animais, a gente vai falar sempre, né? Quem vai ver no reino animal, e o que eu julgo o reino animal muito mais fácil que o reino das plantas, é porque a gente sempre vai estar caracterizando os filhos com a mesma coisa, né? Então, por exemplo, a gente vai sempre estar caracterizando os animais de acordo com o seu desenvolvimento embrionário, de acordo com como é a digestão deles, como é a circulação, como é a excreção, como é o sistema nervoso. Ou seja, a gente vai meio que vendo as mesmas características morfológicas dos animais várias vezes em cada um dos filhos. E aí isso a gente vai se habituando com mais fácil, a gente vai se apropriando dos termos mais facilmente, porque a gente vai repetindo tanto, obviamente que não são iguais, né? Mas a gente vai ver tantas vezes falar sobre aquelas características que isso fica muito mais fácil na cabeça da gente. Apesar que, por exemplo, nas plantas a gente tinha 4 grupos de plantas, né? Que eram as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, mas elas tinham uma série de detalhes nelas que as diferenciavam, né? Que na minha visão, complica mais um pouco. Eu acho mais difícil, apesar de ser bastante interessante o reino das plantas, eu acho mais difícil do que o reino dos animais. Eu acho o reino dos animais muito mais tranquilo do que o reino das plantas. Apesar de que nos reinos animais a gente tem uma série de filos, né? Dentro de invertebrados e dentro de vertebrados. Então a gente tem muito mais filos que os 4 das plantas, né? Mas tem algumas características que a gente vai ver sempre, né? Então a gente vai se acostumando, né? Então, para tratar da simetria dos seus corpos, da estrutura embrionária desses animais, de como é a digestão deles, de como é a respiração. Então a gente vai vendo isso tantas vezes que a gente vai se acostumando com as terminologias e acaba ficando bem mais fácil, na minha visão, obviamente. Né? Então o reino animalia, né, que é o reino dos animais, ele inclui uma variedade diferente de organismos. Então a gente tem cerca de 35 filos de animais diferentes. Né? Obviamente que a gente não vai ver todos eles, né? A gente vai ver os principais aqui no segundo ano. E a gente tem mais ou menos 1 milhão de espécies diferentes catalogadas, né? Que esse número ele vai crescendo ao longo do tempo, né? E os cientistas eles têm uma estimativa que existe entre 3 e 30 milhões de espécies animais viventes no planeta, né? Apesar de que as emergências climáticas vêm diminuindo cada vez mais essa estimativa pela extinção em massa de vários organismos. Né? A gente vai estudar mais ou menos desses 35 filhos, a gente vai estudar uns 9, tá bom, né? Porque de 35 eles têm uns 9 filhos de animais, porque além desses 9 filhos a gente ainda tem os grupos dentro desses filhos, né? Então imagina se estudasse os 35 filhos, mais as suas subdivisões, aí amigo, seria um ano só para estudar o reino animal. Então os animais eles são organismos que são eucariotos,
ou seja, que tem células com núcleo, então são todos os animais que têm células, suas células são eucariontes, são organismos eucariontes, né, que tem núcleo nas suas células, ou seja, então elas têm lá um núcleo bem delimitado, por envoltório, né, pela carioteca, pelo seu citoesqueleto, organizando as suas estruturas, suas organelas certinhas, né, membranosas, que a gente viu lá no primeiro ano já. Isso é uma característica que assemelha bastante aos fungos, né, aos protoctistas e às plantas, né, que todos eles são eucariontes, né, protoctistas, algas, plantas, protozoários e fungos são eucariontes, e que diferencia, por exemplo, já das bactérias, que as bactérias a gente sabe que são organismos procariontes, ou seja, eles não têm núcleo, não tem esse núcleo organizado, né? Além disso, então, os animais, todos os animais são multicelulares, ou seja, são pluricelulares, têm mais de uma célula, não existe nenhum animal unicelular. Então todos os animais são eucariontes, têm células eucariotas com núcleo, todos os animais são pluricelulares, ou seja, tem mais de uma célula, forma do seu corpo. Isso não quer dizer que eles sejam todos, tenham o mesmo nível de complexidade, né? Então tecidos, órgãos, a gente vai estudar animais que não têm nem tecidos, que são só aglomerados de células. Alguns animais só têm alguns sistemas, não têm outros sistemas. Então isso não quer dizer que eles têm o mesmo nível de complexidade, mas todos os animais apresentam mais de uma célula formando o seu corpo. Certo? Então eles podem ter organismos que têm algumas centenas de células, há animais que têm trilhões de células no seu corpo, né? Aí vai depender de organismo de espécie para espécie. Então essa característica da multicelularidade é coincidente com fungos e plantas, que também são organismos multicelulares, mas a gente tem fungos que já são unicelulares, que já não tem essa característica em comum com os animais, e com alguns protoctistas, por exemplo, os protozoários e as algas unicelulares também não vão ter essa característica em comum. A gente já consegue diferenciar deles também. E outra característica que também marca os organismos do reino animal é justamente a sua nutrição ser heterotrófica. Ou seja, todos os animais, para obter energia, eles precisam se alimentar de outros seres vivos, certo? Ou de parte de outros seres vivos para obter sua energia. Isso difere os animais das plantas, por exemplo. As plantas têm nutrição autotrófica a partir da fotossíntese e tornando assim os animais só parecidos nessas características com os fungos pluricelulares, né? Que são eucariontes, pluricelulares e heterotróficos. A diferença lá que a gente viu lá é que os fungos são organismos saprófagos, ou seja, são organismos que vão se nutrir a partir da matéria em decomposição, né? Vão atuar no processo de decomposição da matéria, e os animais não, né? Apesar de ter aqueles animais que a gente chama de carniceiros, que se alimentam de outros seres vivos que já morreram, mas eles não vão atuar em um processo de decomposição, certo? Então os animais eles não são decompositores. Então essas são as características gerais do reino animal. Todo mundo do reino animal compartilha o quê? Célula com núcleo, eucariontes, pluricelulares, corpo formado por mais de uma célula, nutrição heterotrófica, ou seja, precisa se alimentar de outros seres vivos. Essas são as três características que são compartilhadas por todos os animais, né? Então, para ser do reino animal, tem que ter essas características. Ainda tem outras características que apenas os animais apresentam, ou seja, que são exclusivas dos animais, né? Embora elas não estejam necessariamente presentes em todos os animais, né? Tem algumas características que são exclusivas dos animais, mas que nem todos os animais possuem, né? Então, por exemplo, dentre os animais são os únicos seres vivos que possuem tecido nervoso e muscular, ou seja, volto a dizer, nem todo animal tem tecido muscular e nervoso, mas naqueles animais, mas somente nos animais existem os músculos e os tecidos nervosos, né, os neurônios, por aí vai. Ou seja, não existe tecido muscular nem tecido nervoso em plantas, fungos, algas, nada disso. Tecido nervoso e tecido muscular é exclusivo dos animais, apesar de que existem alguns animais que não os possuem. Mas quando existe tecido nervoso e muscular, só aparece nos animais, certo? Esses dois tecidos eles são responsáveis, né, por um dos traços mais marcantes que a gente tem nos animais, né? Que é a capacidade de se movimentar ativamente, com grande rapidez e precisão. Professor, só os animais que se movimentam? Não. Mas uma movimentação que é muito rápida e muito ativa
ou seja, uma movimentação rápida, precisa, bem coordenada, é uma característica dos animais, né? Justamente por essa interação do sistema do tecido nervoso com o tecido muscular, que só aparece nos animais. Volto a dizer, nem todos os animais. Né? Outra característica que é exclusiva dos animais, né? É exclusiva e marcante dos animais, refere-se ao seu processo de desenvolvimento, né? Está de acordo com ao desenvolvimento embrionário, ou seja, como o embrião dos animais eles se desenvolvem. Em alguns filhos de animais, né, ocorre a reprodução assexuada, ou seja, tem alguns animais que se reproduzem de forma assexuada, né? Então, naquela reprodução sexuada, como a gente já viu, né, um organismo genitor, né, ele vai originar os seus descendentes a partir do seu corpo, ou seja, gerando cópias, né, clones naturais dele mesmo, né, sem que haja mistura de material genético com outros indivíduos da mesma espécie. Então, por exemplo, esponjas, quinidários, né, que são água-vivas, corais, por exemplo, eles conseguem se reproduzir de forma rotineira por processo que a gente chama de brotamento, né? Parecido como a gente já viu em algumas plantas e em alguns outros seres vivos. Elas vão gerando brotos e gerando cópias de si. Mas apesar de que tem esses animais, alguns animais que se reproduzem de forma assexuada, em todos os filhos do reino em todos os filhos animais, a forma mais comum de reprodução é a sexuada, ou seja, por mais que poríferos e quinidários se reproduzam muito por a reprodução assexuada, se a gente conseguir, inclusive dentro deles, em todos os filhos dos animais, é mais comum a gente encontrar a reprodução sexuada, né? Então, aquele ciclo reprodutivo que consiste, né, na formação dos gametas, a união desses gametas, né? Que são esses gametas haploides, né, que tem metade do número de cromossomos, que é o gameta feminino, o óvulo, né, e o gameta masculino, que é o espermatozoide. Então, quando a gente tem justamente deixa eu botar aqui para vocês verem aqui, a fusão entre esses gametas que vai formar uma célula, que é essa célulazinha aí que a gente chama do zigoto. Que tá em inglês aí, né, gente? Mas é porque foi o esqueminha mais bonitinho que eu achei para vocês, mas eu vou traduzindo para vocês. Então, a primeira célula que tem lá na frente, o zigoto, certo? Que é uma célula diploide, ou seja, quando você tem o encontro do óvulo com o espermatozoide, metade do número de cromossomos do espermatozoide se funde com a célula haploide do espermatozoide se funde com a célula haploide do óvulo e forma o zigoto, que é uma célula diploide, que tem o número total de cromossomos daquela determinada espécie, né? Que vai ter, ou seja, o zigoto ele contém o material genético dos dois gametas, do gameta masculino e do gameta feminino. Após a formação do zigoto, que é essa célula que vai dar origem a todas as células dos animais, essa célula, o zigoto, ele vai começar a sofrer divisões celulares e formar novas células. Essas divisões celulares, que está escrito aí como clivagem, que a gente chama de clivagens. As clivagens são as divisões celulares, as mitoses que acontecem nas células embrionárias. Então o zigoto ele vai começar a se dividir. Então, uma célula formando duas células formando quatro formando 8, certo? E aí ele começa a se dividir de forma bem intensa, né? Quando ele se divide de forma... Como ele começa a se dividir bastante, ele forma uma bola com várias células, que é uma fase que a gente chama de blástula. Então, depois da célula, então, blástula, veja que como se fosse uma amorazinha, né? Ou seja, uma bola cheia de células, né? Cada bolinha dessa é uma célula, a blástula, né? Essa é a novidade evolutiva, né? Apomórfica do grupo, ou seja, dos animais. A blástula é uma característica embrionária dos animais, que ela está presente, ou seja, a blástula ela é presente em todos os animais e ausente em todos os outros seres vivos. Então, o embrião, por exemplo, das plantas, ela não forma uma blástula. A blástula é uma característica do embrião dos animais. Todos os animais compartilham isso. Então, é um apomorfismo, uma característica apomórfica. Todos os animais apresentam a blástula. No interior dessa blástula, acontece o processo de que essas células elas migram, né, para as extremidades, e no interior fica uma cavidade. Essa cavidade aí a gente chama de blastocele. Então a blastocele é a cavidade interna da blastula. Então as células migram para a superfície da célula e no interior fica essa cavidade interna que a gente chama de blastocele, certo?
É, então, essa característica da blástula é compartilhada por todos os animais. Então, os cientistas acreditam que todos os animais eles se originaram de um mesmo ancestral. Então, a gente diz que eles são um grupo monofilético, né? Ou seja, todos os animais vão ter o mesmo ancestral, que essa característica da blástula ela vai ser herdada por todos os animais. Tá? Todos os animais têm essa característica da formação da blástula no seu desenvolvimento embrionário. Né? Após a blástula, acontece um processo que a gente chama de... O desenvolvimento da blástula leva, na maioria dos animais, a formação de outra etapa, que é a gástrula. O que acontece? A blástula ela sofre, antes de formar a gástrula, que é a última etapa lá azulzinha, ela acontece um processo de gastrulação. O que é que acontece? Uma dessas extremidades, né, do embrião, ela sofre um processo de invaginação, ou seja, ela forma uma cavidade interna, né? Então essas células que estão nesse ponto, elas entram para esse interior da blastocele, formando essa cavidade que caracteriza a gástrula. Então a gastrulação é a invaginação das células embrionárias, formando essa cavidade interna, né? E aí passa a formar essa nova etapa que a gente chama da gástrula. Então a gástrula, então a gente tem lá aglomerado de células, lá que tem aquelas 8 cells stage, né, que são a fase de 8 células, que forma a mórula, que não está aí na imagem, que é só aglomerado de células. Quando as células migram para a superfície e formam a blastocele, a gente forma a blástula. Quando essas células que estão aqui, elas formam essa invaginação, ou seja, elas entram para esse interior da blastocele, a gente diz que é o processo de gastrulação, que vai formar uma próxima etapa do embrião, que é a gástrula, certo? O que é que caracteriza a gástrula? A gástrula ela se caracteriza pela formação do que a gente chama dos folhetos germinativos. O que é que são os folhetos germinativos? Os folhetos germinativos são as partes da gástrula que vão dar origem a estruturas, a tecidos e estruturas diferentes dos seres vivos, né? Então veja lá que na fase de gástrula a gente continua tendo a blastocele ali, nessa cavidade interna. A gente forma tem ali escrito blastóporo, que é o blastóporo. O blastóporo é essa cavidade, essa abertura que dá origem, que caracteriza a gástrula. Ou seja, quando forma esse blastóporo, que é essa abertura para essa cavidade interna, é uma característica da gástrula, esse blastóporo. E os folhetos germinativos são as células que estão nesse interior, dessa cavidade interna, que são a endoderme, e as células que estão na parte exterior a gente chama de ectoderme. Então, endoderme seria o folheto interno e ectoderme seria o folheto externo. Os poríferos eles são os únicos animais que não formam gástrula, certo? Nem folhetos germinativos. O embrião dos poríferos ele para na blástula e aí forma um indivíduo adulto. Nos quinidários, por exemplo, nas algas, a gente só vai ter 2 folhetos germinativos, que é isso que eu estou mostrando aí, que tem a endoderme e a ectoderme. Senão eles são chamados de diblásticos, porque eles só têm 2 folhetos germinativos na gástrula, a endoderme e a ectoderme. Pronto, aqui fica mais fácil de ver. Então, quando chega aqui, essa fase da gástrula, né? Então, esse buraquinho que está aqui em cima é o blastóporo, que é o buraquinho que caracteriza a gástrula, certo? Esse processo de invaginação. Então, o que acontece? Então, nos poríferos a gente não tem a formação da gástrula nem dos folhetos germinativos. Esses folhetos germinativos eles podem se derivar de 2 formas. Os organismos diblásticos, isso a gente vai caracterizar, todo o filho que a gente vai começar a gente vai caracterizar, se é diblástico, se é triblástico. Os diblásticos eles só formam 2 folhetos germinativos, que é o caso da alga, eu falei da alga viva, da água viva, que ele só tem 2, ele só tem a endoderme, que é aquele lá dentrozinho, azulzinho, e a ectoderme. Então os animais que só tiverem 2 folhetos germinativos, a gente diz que eles são diblásticos. Eles só formam a endoderme e a ectoderme, que só são os quinidários, que é o caso da água viva, que são diblásticos. Todos os outros são triblásticos, que eles vão ter 3 folhetos germinativos, né? Então, além da endoderme e da ectoderme, endodentro, ectofora, os organismos triblásticos eles formam um terceiro folheto germinativo, que é a mesoderme. A mesoderme ela fica meio, né? Ela fica entre a ectoderme e entre a endoderme.
Então os animais que têm os 3 fôletos germinativos, eles são chamados de organismos triblásticos. Então a gente vai classificar os animais de acordo com seus fôletos germinativos. Se eles os poríferos não são, que eles não formam a gástula. Os diblásticos só tem 2 folhetos, que é o caso dos quinidários, a endoderme e a ectoderme, e os triblásticos têm 3 folhetos germinativos, que é a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, certo? Essa cavidade interna que se forma na gástula, a gente chama de... que é delimitada pelo... Então essa partezinha aí dentro que é delimitada pelo endoderme, aqui a gente tem o blastóporo, e a gente lá dentro, essa cavidade que se forma. Essa cavidade que se forma dentro a gente chama de arquêntero, certo? Ou de gastrocela. Esse gastrocela vem de estômago. Mas é mais comum aparecer como termo de arquêntero, né? Então o arquêntero ele se comunica com essa parte de fora, a parte do blastóporo, que é essa abertura aqui. Então essa cavidade que se formou dentro ali, que é delimitada pela endoderme, a gente chama de arquêntero, e essa passagem que se formou na gastrulação é o blastóporo. Em alguns animais, né, esse blastóporo ele vai dar origem essa parte aí vai dar origem ao sistema digestório, né? Alguns animais, o blastóporo ele dá primeiro origem ao ânus, né? Que é o caso, por exemplo, dos vertebrados, dos cordados, né? Então os vertebrados, e também dos equinodermatas, que é a estrela do mar, né? Forma-se o ânus a partir do blastóporo, depois se origina, mais depois, na etapa vai formar a boca, mas em alguns organismos o blastóporo ele forma primeiro a boca, aí alguns organismos formam o ânus, outros organismos não têm ânus. Já eu falo um pouquinho sobre isso. Uma outra classificação que a gente pode dar também aos animais são essas 3 características: se eles são acelomados, se eles são pseudocelomados. Isso é tudo característica embrionária, certo? Se eles são acelomados, se eles são pseudocelomados ou se eles são celomados, né? Quando a gente tem os organismos que a gente chama que são... O que é o celoma? O celoma é uma cavidade que vai se formar, certo? Uma cavidade que se forma, um espaço que se forma dentro da mesoderme. Ou seja, o celoma ele é uma... Então você tem a mesoderme e se forma uma cavidade que é revestida completamente pela mesoderme. Então esse espaço que vai se formar aqui é um espaço para acomodar uma série de órgãos quando forem se formando no organismo. Então o celoma é essa cavidade. E o celoma ela é uma estrutura que é um espaço que vai estar entre a mesoderme. Então, por exemplo, de uma série de animais, né, que é o primeiro, vamos ver um de cada vez para ficar mais simples para a gente. Em uma série de animais, o espaço entre a ectoderme, o amarelinho, e a endoderme, o azulzinho, é completamente preenchido pela mesoderme, certo? Então não existe nenhuma cavidade entre esses tecidos, ela é completamente preenchida pela mesoderme. Então quando você tem animais que são triblásticos e o espaço entre a ectoderme e a endoderme, lá o primeiro mais cima, é completamente preenchido pela mesoderme, a gente diz que esses organismos são acelomados, ou seja, eles não têm nenhuma cavidade, né? São sem espaço, né? E celoma significa um espaço oco, uma cavidade vazia. Certo? Então os organismos acelomados são esses organismos que não têm não tem espaço nenhum entre a ectoderme e a endoderme. Todo esse espaço entre a ectoderme e a endoderme é preenchido pela mesoderme. Certo? A gente tem alguns organismos, como o caso da lombriga, por exemplo, que existe um espaço entre a mesoderme e a endoderme, certo? Ou seja, né, a mesoderme fica coladinha com a ectoderme, podem ver que esse segundo aqui, mas existe um espaço que se forma entre a mesoderme e entre a endoderme. Então, quando a gente tem no desenvolvimento embrionário desses animais, que existe esse espaço, essa cavidade entre a mesoderme e entre a endoderme, a gente chama esse espaço de pseudoceloma. Por isso a gente chama esses organismos de pseudocelomados.
são os falsos celomados. Eles têm essa cavidade, mas essa cavidade não é o celoma. Então por isso que a gente chama eles de pseudocelomado. Pseudo é falso, então eles são os falsos celomados. Ou seja, eles têm essa cavidade entre a mesoderme e entre a endoderme, mas que essa cavidade não é o celoma. Então esses organismos a gente chama eles de pseudocelomados, né? Os outros animais que a gente tem, eles são os animais que a gente chama de celomados. O que é esse celoma? O celoma é uma cavidade que existe dentro da mesoderme. Ou seja, veja que aqui nos celomados, o celoma, que é essa cavidade, ela está completamente revestida pela mesoderme. Ou seja, ela não está entre a mesoderme e entre a endoderme. Nos pseudocelomados, a cavidade é entre a mesoderme, rosinha, e o azulzinho que é a endoderme. O celoma ele se caracteriza por ser uma cavidade que se forma dentro da mesoderme, ou seja, o celoma ele é completamente revestido pela mesoderme, aqui o rosinha, certo? Então, os organismos que não têm uma cavidade são os acelomados. Os organismos que têm uma cavidade, mas se essa cavidade ela estiver entre a mesoderme e a endoderme, a gente chama eles de pseudocelomados, porque é uma falsa celoma. E os organismos que formam essa cavidade, que é completamente revestida pela mesoderme, a gente chama esses animais de animais celomados, né? Ou seja, o celoma é uma cavidade que se forma no embrião, que é completamente revestida pela mesoderme. Então, veja, a gente pode classificar os organismos de acordo com o número de folhetos germinativos, se eles são diblásticos ou triblásticos, e de acordo com a presença do celoma. Sem cavidade, acelomados; com pseudoceloma, ou seja, uma cavidade que é revestida por endoderme e mesoderme, pseudocelomados. Se eles formam o celoma, ou seja, uma cavidade que é completamente revestida pela mesoderme, a gente chama eles de celomados. Então, eles podem ser acelomados, pseudocelomados e celomados. A gente vai classificar todos os animais que a gente for estudar dessa forma, certo? Bora aqui. Outra coisinha que a gente tem, a gente pode classificar também como o celoma se forma, né? Eles podem se formar por duas formas: por esquizocelia ou por enterocelia, né? Esquizocelia da esquerda e enterocelia da direita. O celoma pode se formar, né, a partir de fendas internas que se formam, né, que surgem nos blocos da mesoderme, que é o primeiro caso. Ele vai formar essas fendas, olha, esse bloco de mesoderme vai formar o celoma, né, no embrião. Então aí seria por esquizocelia. E no outro caso pode ser a partir de espaço interno que vai se formando nessas bolsas mesodérmicas que se formam originalmente ligadas pelo arquêntero, que é essa cavidade interna, que é o segundo caso aqui. Então a gente pode ter o celoma se formando aqui, ele forma nessa bolsa, esquizocelia, e a enterocelia quando o celoma ele vai se formando a partir dessas bolsas, mas essas bolsas elas se formam a partir do arquêntero. Então esses dois tipos, né? Certo? Aí é só para dizer o tipo de formação do celoma. Com relação ao blastóporo, que é essa cavidade, a gente pode classificar os animais de duas formas: se eles são protostômios ou se eles são deuterostômios. Se o blastóporo, que é essa cavidade que tem na gástrula, ele forma a boca dos animais primeiro, a gente diz que esses animais são protostômios. Ou seja, os animais protostômios é que o blastóporo forma a boca. Né? Então a gente tem os moluscos, anelídeos, artrópodes, são animais protostômios. Se nos animais o blastóporo, que é essa cavidade da gástrula, ele forma o ânus, a gente diz que esses organismos são deuterostômios, certo? Então quando o blastóporo forma a boca, os animais são classificados como protostômios, e quando o blastóporo forma o ânus primeiro, quando ele forma o ânus, na verdade, a gente chama ele de deuterostômio. Então veja que pela embriologia a gente pode classificar os animais de várias formas: pelo número de folhetos germinativos, diblásticos ou triplásticos, pela presença de cavidades internas, acelomados, pseudocelomados e celomados, e pelo que o blastóporo forma. Se o blastóporo forma a boca, protostômios; se o blastóporo forma o ânus, deuterostômio. Então todos os animais que a gente vai estudar, a gente vai classificar, vai ter essas classificações embrionárias, certo? Por isso que é fundamental vocês conseguirem pegar essa aula de hoje, que a gente vai repetir isso sempre, né? Triblástico, protostômios, pseudocelomados, certo? Nas aulas eu só vou citar isso, eu já não vou mais explicar o que são essas coisas. Por isso que é fundamental vocês terem essa aulinha na mente. Outra forma que a gente pode classificar os animais é de acordo com a simetria dos seus corpos.
Então, por exemplo, a gente pode ter... O que é essa simetria, né? Quando a gente faz divisões imaginárias nos corpos desses animais e vê quantas partes iguais se formam, né? Então, quando você faz um corte antero-posterior no animal, a gente vê quantas partes iguais se formam, né? Então, por exemplo, a gente tem simetrias que eu não botei aí, simetrias esféricas, que são simetrias em círculo, né? Então, qualquer plano longitudinal que você corta, você vai formar uma parte igual. A gente tem a simetria radial, que é essas duas aqui. A simetria radial, a gente... desculpe, gente, minha garganta tá doendo. Aí você faz esse corte, você vai formando partes iguais, né? Aí você fala uma simetria pentarradial, que você faz cortes longitudinais e você faz 5 partes iguais, por exemplo. Então, simetrias radiais são simetrias que vários cortes longitudinais que você gera várias partes iguais ao longo desses cortes. O outro tipo de simetria é a bilateral, que é o nosso caso, né? Que é uma simetria em que existe apenas um único corte longitudinal para formar partes iguais. Então, se a gente parte no meio aqui, a gente forma duas partes iguais. Se eu faço um corte lateral aqui, a frente e a parte de trás do nosso corpo já é diferente. Então, a gente pode classificar os animais como aqueles que aprendem simetria bilateral, que tem apenas dois cortes, duas simetrias idênticas, né? E simetrias também, simetrias radiais, né? Então, você tem essas várias formas. Dentro das simetrias radiais, né, a gente também pode ter se o eixo corporal vai da boca, ou seja, da região oral, a gente chama de... a região oposta chama de região aboral, né? Então, a simetria oral é a parte onde está a cabeça, a boca, né? E a aboral no plano oposto, né? Ou apical e basal, né? Ou seja, do ápice na parte de cima, né? Que é o caso da esponja, que ela não tem boca, né? Com exceção dos quinidários, dos poríferos e dos equinodermatas, que são a estrela do mar, todos os outros seres vivos têm simetria, todos os outros animais têm simetria bilateral, né? Só tem simetria radial, os poríferos, os quinidários e a estrela do mar. Por último, para a gente fechar aqui, trouxe aqui só um esquema aqui da árvore evolutiva da filogenética dos animais, certo? Deixa eu só explicar aqui para a gente ficar melhorzinho. Então aqui a gente, como é um grupo monofilético, né, tem esse ancestral em comum, provavelmente um ancestral protista, né, um protozoário. A partir daí surgiu a multicelularidade, né? Então nesse primeiro ramo que vocês podem observar aqui no lado aqui, nesse vermelhinho aí, e tem a ausência de tecidos verdadeiros, que vai dar origem aos poríferos, que é o primeiro grupo de animais que a gente vai estudar na próxima aula. Em seguida surge aqui a presença dos tecidos verdadeiros, que os poríferos não têm, né? Aí vai ter os organismos diblásticos, que são os quinidários, que é o caso da água-viva, do recife de coral, né? Depois vem surgir a outra característica que surge, são os triblásticos, né? De simetria bilateral. Aí vem os acelomados, que são os platelmintos. Os com cavidade corporal, que são os primeiros pseudocelomados, que vem aqui os nematóides. Depois a gente vem bem aqui nessa característica aqui, a cavidade corporal totalmente revestida pela mesoderma, quando surge o celoma. Aí quando surge o celoma a gente vai ter uma ramificação aqui, que vai ter celoma formado a partir de fendas, né? Ou seja, a esquizocelomados, que fala pela esquizocemia, e que são protostomas, né? Os moluscos, os anelídeos, os artrópodes. E tem aqui os celomados, que são os heterocelomados, né? Pela enterocelia, e que são heterostomos, que tem um ânus formado pelo blastóporos, que são os equinodermados e os cordados, né? Que vai estar os mamíferos, répteis e anfíbios. Então aqui a gente tem só bem simplesinha a árvore genealógica, a árvore filogenética, por assim dizer, dos animais. Na próxima aula a gente começa já a estudar os animais, começamos pelos poríferos e vamos ver se eu vou conseguindo cada aula um filo dos animais, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.